Então, agora lá para a nossa apresentação. Tá gravando, show. Bom, turma, boa noite a todos. Meu nome é Jamile Marques, eu sou bióloga, eu tenho formação em gestão de projetos. Eu, desde muito tempo, né, desde a minha graduação, enquanto eu ainda fazia iniciação científica na UFRJ, eu já gerenciava projetos. E aí eu fiz a graduação na UFRJ, o mestrado em ecologia na UFRJ, e depois eu fiquei, essa mania nossa de estudar, né, que faz a gente muito bem, fiquei pensando o que mais eu poderia estudar e no que mais eu poderia me aperfeiçoar. E aí foi muito natural para mim, depois de alguma reflexão, perceber que era mais vantajoso para mim me aperfeiçoar em algo que eu já fazia, ao invés de começar algo completamente do zero. E aí eu percebi que eu sempre gerenciei projetos, né? Desde lá da iniciação científica, eu gerenciava projetos. Invariavelmente eram projetos de licenciamento ambiental, por eu ser bióloga. O nosso laboratório era no Instituto de Biologia do UFRJ, então eram projetos de licenciamento ambiental. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, eu já tenho essa parceria com a professora Luciana desde 2017, que foi a primeira palestra que eu ministrei a convite dela, e vocês vão ver que a temática gestão de projetos, ela abraça todas as cadeiras. Então, não é estranho uma bióloga aqui conversando com vocês, porque eu não vou falar de assuntos de biologia, eu vou falar de gerenciamento de projetos que abarca todas as graduações, todas as formações, faz bem para todo mundo, né? Se você quiser pensar na sua vida, a pensar na sua empresa, faz bem para todo mundo conhecer isso aqui que a gente vai conversar. Então, o título desse nosso encontro aqui, desse nosso bate-papo, vai ser Gestão de Projetos, Conceitos e Ferramentas Essenciais. Para vocês terem uma ideia, eu vou já passar aqui o nosso próximo slide. O MBA em Gerenciamento de Projetos, ele tem uma duração de 15 meses. A gente aqui vai falar em 1 hora com as dúvidas de vocês. Então, vocês assim, não criem a menor expectativa que a gente vai conseguir falar de tudo. A gente não vai conseguir falar de tudo. Isso é normal, né? A ideia aqui é ser um farol para que vocês possam continuar buscando, inclusive né, tendo em mim uma aliada para vocês a partir de agora nessa temática de gestão de projetos. Então, a gente vai falar aqui em 1 hora, né? Obviamente a gente não vai esgotar, por isso que eu vou falar de essencial. O título da palestra é Conceitos e Ferramentas, e é o essencial pelo tempo que a gente tem, e eu também não acredito que a gente seja bem sucedido falando só de conceito ou só de ferramenta. Né? Por que eu preciso falar com vocês dos dois? Porque eu não quero que vocês, fazer uma analogia aqui, usem martelo para apertar parafuso. Né? Então, vocês precisam entender o conceito para usar bem a ferramenta, para vocês serem críticos no uso da ferramenta, né? Não só usar porque está na moda ou algo do gênero, tá bom? Então, por isso que eu preciso falar dos dois e a gente vai sempre fazer. Eu vou falar de um conceito, vou mostrar uma ferramenta, vou mostrar ferramentas online, vou mostrar ferramentas pagas, gratuitas, vou fazer um mix, até no papel de pão vocês vão conseguir trabalhar também, porque vocês vão entender o conceito. E aí a mídia pela qual você vai se comunicar, pouco importa se você entender o conceito, né? Boa ferramenta é aquela que funciona. E funciona para quem? Funciona para você, né? E para o seu time, tá bom? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Falando aqui um pouco sobre a minha trajetória. Além de bióloga, eu fui me especializando. Essa área de projetos, vocês vão ver que é uma área muito de certificação. Então eu tenho algumas certificações internacionais pelo PMI, que é uma das instituições mais tradicionais em gestão de projetos do mundo. Pela Scrum Alliance, que é uma instituição mais recente, mas também muito respeitada, pela FGV, e por aí vai. E mais recentemente eu entendi que projetos têm muito a ver com pessoas, né? Essencialmente, quem executa projetos são pessoas. Então eu decidi ter a certificação também em coaching, e aí vocês vão ver, por conceito de projeto, é importante a gente diferenciar e sair do jargão, né? Vocês estão se formando, né? Vocês estão se profissionalizando, então é importante a gente se diferenciar do dito popular, né? Quando eu faço coaching, eu estou muito mais interessada em entender o comportamento humano, né? E vocês vão ver que é uma dimensão importante para a gestão de projetos comportamento humano, por isso vale a pena vocês estudarem essa dimensão também, né? E entenderem as pessoas, né? Porque ferramenta, tudo isso, de certa forma, é mais fácil. Agora, você conseguir
trabalhar influenciando, porque muitas vezes quem está podendo influenciar seu projeto para o bem ou para o mal, são pessoas que não estão sob a sua gestão, então você tem que influenciar. E aí que vem o grande desafio desse cargo gerencial, né? E aqui está meu LinkedIn, se vocês quiserem se conectar comigo e a gente continuar batendo esse papo, e o meu site. Vocês vão ver que esse PowerPoint que eu estou mostrando aqui para vocês, eu vou disponibilizar lá no meu site. Então é só entrar lá e fazer um download. Vocês vão ver que lá tem outras palestras também ministradas para Estácio, para outras instituições, que vocês vão poder acessar também livremente, tá? Eu tenho também outros treinamentos, eu ministro alguns treinamentos também na área de gestão de projetos, como, por exemplo, Kanban, Design Thinking, que é uma abordagem para criação, Scrum. Então, lá no meu site vocês vão ver também uma gama bastante grande de... Vamos fechar o áudio, pessoal? Fecha o áudio para mim, por favor. Algum áudiozinho aberto. Jamile, você tá no mudo. Você tá no mudo. Opa, pronto, pessoal. Desmutei? Oi? Sim. Sim. Há Tá quanto ok tempo agora. eu tô no mudo, pelo amor de Deus? Uns Eu só 10 não- segundinhos. Então tá. Desde que você falou para desmutar o pessoal, alguém te mutou também. Alguém me mutou, foi porque eu não me mutei, agora eu fiquei até assustada. Falei, gente, há quanto tempo eu tô no mudo? Porque eu não fiz nada. Não, então tá bom, beleza. Me ajudem aí, tá, pessoal? Me ajudem aí nessa questão toda. Então tá todo mundo me ouvindo, tá todo mundo me vendo, né? Posso seguir, né? Beleza. Então vamos embora. Então, lá no meu site, vocês têm outros treinamentos que vocês podem olhar, ver, se interessar, continuar estudando e se aperfeiçoando. É um caminho sem fim, pessoal. Cada hora é uma coisa nova, é um acontecimento novo e a gente tem que estar sempre estudando. E o objetivo dessa palestra é muito no sentido de dar alicerces para vocês, então eu vou apresentar conceitos e ferramentas para a gestão. Eu vou ancorar vocês em duas instituições de referência mundiais, né, tanto o PMI quanto a Scrum Alliance. É legal isso, porque qualquer dúvida, qualquer necessidade, vocês têm essas instituições, além de mim, vocês têm essas instituições internacionais para continuarem estudando as certificações e etc. E também a troca de experiência, né? Em toda palestra que eu ministro, eu gosto de dar um tempo de vocês falarem, de vocês contarem as histórias de vocês, o que aconteceu, algo que aconteceu no seu trabalho que você conecta aqui com o que eu estou falando. Então, é bem nesse sentido o nosso momento aqui. Lá no meu site, que eu coloco aqui para vocês, nessa aba More aqui, né, vocês vão encontrar lá o PowerPoint dessa palestra, tá bom? Eu ainda não postei lá, mas eu vou postar assim que a gente acabar. Então, é só, né, passar o mouse e achar a palestra de vocês e as outras que tem lá, e baixar e ficar com o material para vocês, tá bom? Beleza. Muta aí, pessoal, o microfone, só não me muta, por favor. Bom, tenho também redes sociais, se vocês quiserem conectar comigo, pelo Linktree, pelo Telegram também, então fiquem à vontade. O método dessa palestra, pessoal, eu vou falar para vocês que eu acho importante. A gente vai falar de conceitos essenciais, muito baseado no método do Scott Young, que propôs isso, né, o conceito de ultralearning, e muito baseado em andragogia. A gente é muito acostumado em ouvir pedagogia, né, que é a educação para criança. Só que andragogia não é isso. Andragogia é educação para adulto. Então, o adulto, quando ele para aprender, como vocês estão fazendo aqui, quando ele para ouvir alguém, ele está muito interessado que essa fala se conecte com o dia dele. A criança já não tem muito essa questão, mas o adulto tem. Né? Eu estou dividindo aqui a atenção com vocês com um monte de coisa que está girando em torno de vocês. Então, vocês precisam perceber que o que eu estou falando se conecta imediatamente à vida de vocês, ao trabalho, à empresa de vocês, ou à empresa para a qual vocês prestam serviço. E esse vai ser o tom da nossa palestra do início ao final, tá bom? Eu vou fazer aqui com vocês, nessa uma horinha, como se a gente estivesse percorrendo um projeto do início ao fim. Né? Pode ser que existam pessoas aqui entre nós que já são mais familiarizadas com projetos, pode ser que tenham pessoas que são menos, e aí eu vou fazer assim, bom, do início ao final, como é que a gente
desenvolve o projeto até o dia que a gente encerra o projeto e, de repente, desmobiliza a equipe. Como é que é essa história? Eu vou fazer aqui um passo a passo com vocês em 7 módulos, tá? A gente vai do início ao fim da vida de um projeto. Antes de eu introduzir a parte conceitual, eu queria que você parasse, a gente não vai demorar muito tempo aqui, mas eu queria que você parasse alguns segundos e pensasse assim, qual é o conceito de projeto? Na sua cabeça, mentaliza o que seria o conceito de um projeto em alguns segundos, faz essa reflexão, a gente vai ficar aqui em silêncio, você reflete, eu vou te dar esse tempo. Qual é o conceito de projeto? Aí, um de vocês representa o grupo aí e diz aí o que passou na cabeça. Qual é o conceito de projeto? Eu penso que o projeto, assim, até pelo que eu já estudei, né, ao longo dos anos, é uma iniciativa planejada, que é caracterizada por início, meio e fim, né, por etapas bem definidas de Legal. Início, meio e fim. Boa. Qual o seu nome? Eu tentei abrir aqui. Marlisson, perdão, Marlisson. Marlisson, perfeito, Marlisson, legal. O Marlisson trouxe um conceito interessante para a gente, começo, meio e fim. Isso, Marlisson, quando a gente pensa no conceito de projetos, é importante. É um dos marcadores que caracterizam um projeto. Aí, Marlisson, baseado na sua pergunta, eu vou aqui mais um pouquinho provocar vocês. Quando vocês olham para essas imagens que estão na frente de vocês aí, Pirâmide do Egito, Coliseu, Partenon, e baseado no que o Marlisson falou, esses são projetos? O que vocês acham? Reflete mais um pouquinho e fala outra pessoa em nome do grupo. Seriam esses projetos que vocês estão vendo na frente de vocês? Eu acredito que sim, que eles têm um resultado final, né? Uhum. A gente tem Humberto falando? Isso. Legal. Um projeto precisa ter um resultado final, né? Uma entrega. Legal. Boa. Isso aí, Humberto. Legal. Mais alguém quer complementar o Humberto? Sim, para mim, assim, a minha definição ficou bem parecida com o que falaram agora há pouco. Uhum. É um planejamento ordenado, né, de tudo que precisamos fazer. Legal. Onde tem desde a nossa idealização até a entrega final. Boa. Qual o seu nome? Elizabeth. Boa, Elizabeth. A Elizabeth completou mais ainda o que os meninos falaram, né? Perfeito. Entrega, prazo, ordenação de atividades, tudo define efetivamente o conceito de projeto. E o projeto, fecha o microfone para mim, por favor. E o conceito, fecha o microfone para mim, por favor. Vai botar um pouquinho de ruído. Obrigada, Elizabeth. E o conceito importante que Elizabeth, Humberto e Marlisson trouxeram é um conceito de entrega. Então, o que vocês estão vendo na frente de vocês, né, que eles bem conceituaram, é a entrega, é o final, foi o que o projeto entregou. Né? E é importante vocês entenderem que um projeto, aqui eu trago a definição conceitual de projeto de acordo com o PMI, ele é um pouco de tudo isso que vocês falaram. Ele tem atividades que são temporárias. Uma coisa que vocês não falaram que é importante, o projeto ele é sempre desenvolvido em grupo. Então não existe, sabe aquele jargão assim, projeto de vida? Não existe isso, né? Conceitualmente, quando você estuda as diferenças em projetos ele é sempre uma atividade desenvolvida em grupo. Então não existe projeto de uma pessoa só, né? Como a gente fala projeto de vida. Isso no jargão pode existir, mas no conceitual não. Ele é sempre um esforço que realiza uma entrega. E aí ele vai entregar um resultado, ele vai entregar um produto ou um serviço, né, desenvolvido por mais de uma pessoa, tem tempo de início e fim, foi o que vocês disseram, o Marlisson falou isso, e ele precisa, como aqui a gente fala, né, a Elizabeth falou, tem operações, né, ele tem processos dentro dele, tem rotinas que acontecem dentro dele. Né? E ele é geralmente, e aí outro desafio, né, como a gente fala que é feito por mais de uma pessoa, geralmente é feito por uma equipe multidisciplinar, né? Justamente porque dentro de um projeto você precisa de pessoas que conheçam de relacionamento com os interessados, de financeiro, de cronograma. Então, é uma equipe inerentemente multidisciplinar. E aí vem também outro desafio, que é você lidar com pessoas que têm bagagens completamente diferentes. E aí vem o desafio do gestor.
E o que o projeto quer em última análise? Bom, ele quer consolidar, né, o estado, ele quer tirar você do estado atual, ou seja, quando a gente pensa numa organização, a organização ela define a estratégia, né, e o projeto é exatamente aquilo que vai fazer. Ô, Elizabeth, fecha para mim seu microfone. Elizabeth, fecha para mim seu microfone. Deixa eu ver aqui, acho que eu vou precisar sair e mutar todo mundo. Espera um minutinho. Vou precisar sair e mutar todo mundo, tá? Aí, conforme vocês forem falando, vocês abrem o microfone, tá? Bom, vamos lá. Ó, eu não estou conseguindo mutar todo mundo porque eu não sou organizadora da reunião. Mas, de qualquer maneira, peço a ajuda de vocês, tá? Se não fechar o microfone, fica desconfortável para vocês também. Tá bom? Vamos lá. Estão vendo meu PowerPoint aí, né? Vamos retomar. Não consegui mutar vocês, vou precisar da colaboração de vocês. Bom, vamos lá. Então, o projeto, como o Humberto disse, o Marlisson disse, a Elizabeth disse, o projeto ele é algo que vai fazer você sair do seu estado atual e te levar para algo que você deseja, né? E ele é justamente essa ação coordenada, essas rotinas, essa gestão que envolve as pessoas e o gestor que vai fazer isso ser possível. E aí, uma curiosidade para vocês, talvez vocês não tenham parado para pensar, o projeto ele não entrega só coisas, objetos, né? Ele também entrega resultados, ele também entrega serviços. Como assim resultado? Ó, se você está precisando aumentar a performance de um equipamento, a performance de uma indústria, você vai fazer um projeto para garantir que isso ao final seja entregue. Então, não necessariamente são questões tangíveis, pode ser algo intangível como resultado, tá bom? Então, para isso que servem os projetos. E aí, falando para vocês, já para trazer uma diferença conceitual, o que é isso que vocês estão vendo na frente de vocês? Isso seria um projeto? Né? Pensando no conceito de projeto, é executado por múltiplas pessoas, equipe multidisciplinar, início e fim, recurso envolvido, ações encadeadas e principalmente o conceito de início e fim, né? Início e término. O que vocês estão vendo na frente de vocês, essa imagem aqui, eu posso dizer que é um projeto? O que vocês acham? Me parece um processo. Isso, tá certíssimo, Humberto. Isso é processo. Então, primeira coisa que a gente precisa ter clareza. Os projetos, eles não são processos, são duas coisas completamente diferentes, né? Então, isso que você está vendo na frente de vocês, que vocês estão vendo, não é projeto. Isso aqui é um processo. O que poderia ter sido um projeto aqui? O projeto de construção dessa fábrica. E aí ele começa e ele termina, e no final ele entrega uma fábrica. Por que isso que vocês estão vendo aqui no desenho não é projeto? Porque é Isso sem é recorrente, fim. Né? Exato, Humberto, é recorrente, é sem fim. Sempre vai ter entrada de matéria-prima, vai acontecer uma série de ações ali dentro e vai ter saída, que é diferente da entrada. Então é sem fim, isso é processo, isso não é projeto. Projeto, ele sim tem data para começar e data para terminar. Tá? Então isso é importantíssimo, porque dentro do seu projeto, na vida útil dele, você pode ter processos ali, você pode ter ações que se repetem. E para cuidar dessas ações que se repetem dentro do seu projeto, né, portanto tem característica de processo, você pode usar uma abordagem gerencial diferente do que a gestão do seu projeto como um todo. Entende? Por isso que é importantíssimo a gente conseguir ter essa diferença. O que na vida do meu projeto se repete? Se dentro da vida do meu projeto eu tenho algo que acontece toda hora, como, por exemplo, reclamação do cliente, eu posso tratar isso como um processo, ainda que eu esteja dentro do meu projeto. Entendeu? Então, é super importante vocês entenderem esse conceito, a diferença entre projeto e processo. Outro aspecto importante, bom, se eu já sei o que é projeto, o que é gerenciar projeto? Gerenciar projeto foi o que a Elizabeth falou. Você vai aplicar um conjunto de boas práticas para fazer com que você, de forma ordenada, realize as entregas do projeto. Esse é o gerenciamento dele, é o dia a dia dele. É isso que você, enquanto gestor, tem que cada vez mais se esforçar para fazer bem feito. Porque a tendência é essa imagem que eu estou mostrando para vocês. A tendência é o caos, né? Entropia. Tudo tende à desordem, é um conceito físico, né?
Então, o gestor ele tem que estar toda hora ali aplicando ferramentas, técnicas, conceitos para tentar fazer com que o projeto corra, né, em cima do que a gente chama conceitualmente de linha de base, né, que é o retrato, é a foto, é o plano. E aí o gestor tem que estar toda hora atuando para que a rota se mantenha, porque a tendência é a coisa, por entropia, desgovernar, né? E isso tudo sem perder de vista o aspecto pessoal, né? O aspecto dos relacionamentos. E aí, pessoal, eu quero desenhar para vocês aqui agora de tudo que existe de projeto no mundo, tá? Isso daí você pode considerar desde a gênese de projetos enquanto área de conhecimento. Você pode remontar lá na década de 60 ou ir até mais atrás se você quiser. Desde aquela imagem que eu mostrei para vocês no início, a gente pode dividir projetos em 3 grandes caixas, né, para a gente ser bem didático aqui. A gente tem projetos de natureza preditiva, adaptativa e híbrida. O que é isso, Jamile? Vamos lá. Projetos de natureza preditiva são projetos que você tem clareza de tudo que você vai executar nesse projeto do início ao final. É um projeto previsível, né? É um projeto que você não existe chance de, no meio do caminho, algo mudar, porque você já tem absoluta certeza do que você vai entregar. Projetos de engenharia civil têm muito essa característica, né? Quando um prédio é construído, você já sai sabendo tudo o que vai acontecer, que vocês vão botar o piso do 5º andar em agosto de 2022. Não é assim? É a natureza do projeto de vocês. Já projetos que têm escopo que pode mudar ao longo do caminho, são projetos que a gente chama de adaptativo, né? O escopo pode sofrer mudanças, e se o escopo sofre mudanças, isso é bem-vindo, porque entende-se que é o cliente dando feedback e você podendo mudar a tempo para agregar mais valor possível para o seu cliente. Que tipo de projetos são esses? São projetos muitas vezes ligados à tecnologia, como, por exemplo, desenvolvimento de aplicativos. Você começa o desenvolvimento, coloca na mão do seu cliente, ele começa a usar, e no ato do uso ele te dá um feedback que retroalimenta você e você redireciona. No preditivo não é assim. Essencialmente, os projetos preditivos, que são tradicionais lá da década de 60, quando tudo começou, né, em termos de gestão de projetos como área de conhecimento, eles são projetos que o escopo é bem conhecido e que, na época, a tecnologia não era como é hoje, né, que avança muito rápido. Então, as coisas não mudavam muito, né? Você começava e você sabia exatamente como você ia terminar. Hoje, com todo o avanço tecnológico, os projetos começam, né, projetos que têm essa natureza, como tecnológicos, pesquisa e desenvolvimento, etc., e não se sabe ao certo como ele vai terminar. Por quê? Diferentemente do preditivo, que você só entregava o resultado do projeto na mão do seu cliente ao final da execução dele, isso é uma característica dos projetos preditivos. Nos projetos adaptativos, você entrega seu projeto na mão do seu cliente, você chama o seu cliente para executar o projeto com você e você está constantemente colocando o seu projeto na mão dele para ele avaliar o resultado. Isso é totalmente diferente de projetos preditivos. O cliente só via no final. E aí vai uma grande crítica, né? Porque muitas vezes ele via no final e não ficava satisfeito. Então, ainda que você tivesse executado no prazo, no cronograma, tudo certinho, o seu cliente ainda ficava insatisfeito. E por isso, em crítica ao preditivo, a gente teve o surgimento da corrente que fala mais em projetos adaptativos, que se adaptam ao longo do uso, colocando versões preliminares na mão do cliente. E o que é o projeto híbrido? Bom, o projeto híbrido, ele se aproveita do melhor dos dois mundos. Ele vai fazer algum nível de planejamento, sim, não exaustivo, como são projetos preditivos, né? Projetos de engenharia para construir um prédio, vocês detalham tudo, do início ao final, né? E projetos adaptativos não fazem isso, ele faz um overview e não aprofunda, ele aprofunda conforme o tempo avança. E o que o híbrido vai fazer? Ele vai se aproveitar desses dois mundos, ele vai planejar sim, como o preditivo faz, mas não em exaustão, e ele vai se adaptar conforme o feedback do cliente. Isso é um projeto híbrido. E aí eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Projetos, por exemplo, da área ambiental, como foi os que eu executei até agora,
eles são projetos híbridos, podem ser projetos híbridos, né? Se o gestor conhecer disso. Por quê? Você tem que ter um nível de detalhamento aprofundado, porque a gente é regulado por IBAMA, por uma série de órgãos, ou até mesmo pelas empresas, como Petrobras, Vale, etc. Então, elas querem um detalhamento, então isso é característica do preditivo, mas no dia a dia, com a equipe, você pode ser adaptativo, né? Você pode fazer mudança de escopo pequena conforme você executa o projeto. E aí isso é característica de um projeto híbrido. Então, de modo geral, eu vou continuar falando sobre isso, mas de modo geral, se eu tiver que desenhar, né, o resumo dos 50 anos de gestão de projetos enquanto área de conhecimento em 3 grandes grupos, eu diria exatamente isso para vocês. E hoje, a tendência mais moderna é que a gente faça uma gestão híbrida, né? A gente seja detalhista no que precisa e a gente pode ser mais adaptativo no que a gente pode ser mais adaptativo, que a gente não vai precisar de um detalhamento tão rigoroso, certo? E aí, avançando aqui, eu coloco para vocês já algumas instituições de referência, como, por exemplo, essa que eu comentei, da década de 60, super tradicional PMI, ela está aqui. A OGC, ela nem existe mais, mas é importante porque ela resgata toda a gênese da gestão de projetos enquanto área de conhecimento. Ela era uma instituição vinculada ao governo britânico, e aí ela deixou de existir, mas ela é referência. Você vira, mas OGC, vocês já sabem do que se trata. E a gente tem instituições mais modernas, como a Agile Alliance, a Scrum Alliance, e o IPMA, que é parceiro de época da OGC e do PMI, que é mais antigo também. E o interessante que vocês vão perceber, esse aqui é um livro que a gente chama de PMBOK. Ele é um livro que quem lança esse livro é o PMI. Só que olha só o que começa a acontecer. Essas instituições, como a Agile Alliance, a Scrum.org, elas são mais recentes, ela vem nesse movimento do adaptativo. Então, o que tem acontecido? Instituições mais tradicionais como o PMI têm se juntado com instituições mais atuais que já nasceram adaptativas e formado novos guias, como, por exemplo, o PMI fez, né, pela primeira vez, além do PMBOK da 6ª edição, ele lançou um livro para falar só de agilidade, dessa gestão adaptativa que eu comentei com vocês, que hoje é o que está em alta em todas as empresas. Eu trabalho, por exemplo, numa empresa chamada Ensine-me, que é uma empresa do grupo Edux, né, na qual a Estácio faz parte, e o nosso dia a dia é todo baseado em gestão de projetos ágeis, né, em gestão adaptativa. Os softwares que a gente usa, a lógica que a gente usa para pensar as nossas iniciativas. Então, essa é a tendência do mundo moderno. Caso vocês não estejam muito familiarizados com isso, é importante se familiarizar o quanto antes. E isso vai para todos os níveis, né, de empresas que existem hoje, as de tecnologia, as de mais infraestrutura, como é o caso de vocês, e por aí vai. E aí, pessoal, quando a gente pensa em projetos, a gente pensa em 5 grandes grupos. Essa é uma definição do PMI. Aqui, a 7ª edição do PMI foi lançada recentemente, em agosto, mas eu gosto de trazer ainda essa imagem para vocês, porque ela é bem didática, né? E aí ela diz assim, todo projeto, ele, por natureza, por característica, e o PMI pesquisa isso em várias instituições ao longo do mundo inteiro, os projetos bem-sucedidos, eles têm um rito, né? Eles começam sempre por uma fase de iniciação, né? Que é onde a gente está levantando a necessidade de efetivamente executar aquele projeto, você está levantando informações, e aí quando você decide efetivamente ir à frente e executar o projeto, você detalha ainda mais, você vai mais fundo no planejamento e você vai planejar o escopo, os envolvidos, o cronograma, os riscos, aí você mergulha no planejamento. Depois você vai para a parte de execução, que geralmente é um período mais curto do que o planejamento até, muitas vezes, mas é um período de muito risco, né? Porque é onde você vai tendo todos os desembolsos, né? Você pode ter ali uma série de coisas acontecendo que vão fugir do seu controle. Por isso que você tem que entrar junto com isso o monitoramento e controle, ou seja, monitorar é a ação de vigiar e o controle é a ação de agir, né? A ação de agir ficou péssimo, mas é o conceito de você agir. Você monitora e você age. Então, o tempo inteiro você tem que estar fazendo isso no seu projeto, lembrando aí do conceito de entropia, que tudo tende ao caos. Então, o gestor está ali para garantir a ordem.
E quando você entrega o serviço, o resultado, né, ou o produto do seu projeto, como a gente viu lá, a pirâmide, a muralha e etc., encerrou. Seu projeto encerra. Lá na gestão tradicional, preditiva, era o momento em que você registraria todas as lições aprendidas. Hoje, numa lógica mais ágil, você faz isso ao longo do projeto, você não espera para o final, porque o que adianta você refletir sobre o que poderia ter dado certo se o projeto já acabou, né? Você tem que fazer isso ao longo para você aproveitar rapidamente as reflexões que você está fazendo. E aqui o encerramento, ou seja, aqui é um momento delicado. Muitas vezes, se a empresa for projetizada, é o momento de demitir pessoas se você não tem onde colocar essas pessoas, né? Então, é um momento que inspira cuidado e atenção às pessoas. Eu gosto de trazer essa imagem também porque hoje vocês vão ver no próximo slide que eu vou mostrar que isso aqui mudou, né? Mas eu gosto de trazer porque é didático, né? Então, na nossa cabeça, às vezes a gente precisa colocar cada coisa na sua caixinha para a gente se apropriar primeiro delas e depois a gente inventa em cima daquilo que a gente aprendeu. Na 6ª edição, né, que virou agora em agosto para a 7ª, o que a gente tinha? A gente tinha um PMI dizendo assim, olha, para você ser bom gestor de projetos, você tem que entender de escopo. O que é escopo? É tudo aquilo que envolve um projeto. Então, tudo aquilo que você tem que executar durante o seu projeto, a gente dá o nome de escopo. Você tem que entender de cronograma, de custo, de qualidade, de recursos, aí entenda-se pessoas e coisas, né, equipamentos e pessoas. Você tem que conseguir se comunicar, você tem que entender de risco, você tem que entender de compras, né, aquisições, você tem que entender de partes interessadas e você tem que conseguir fazer a integração de tudo isso, porque se você prevê um escopo X e lá no seu custo não tem orçamento para entregar esse escopo X, você não vai conseguir executar. E aí você tem uma área de conhecimento chamada integração, que faz a triangulação entre essas demais 9 áreas, para que você consiga perceber se você vai entregar o seu projeto ou não, né? Então, olha para tudo essa lista que eu coloquei para vocês enorme e pensem que para ser bons gestores vocês têm que dominar tudo isso, né? Então, é uma forma interessante de você até perceber o seu ponto fraco, o seu ponto forte, no que você precisa melhorar. E eu gosto disso porque é didático, né? Fica visual para a gente. Eu vou falar um pouquinho dessas áreas. Não consigo falar de todas pelo nosso tempo, mas eu vou aqui pincelar algumas e vou colocar algumas ferramentas para vocês. E aí, o PMI 7ª edição, essa que foi publicada recentemente em agosto, o que ele faz? Ele faz uma mudança na proposta de como a gente entende projetos, né? Então, se anteriormente o PMBOK, né, da 1ª à 6ª edição, foi muito orientado a processo, ao procedimental, o PMBOK 7ª edição, lendo o mundo como ele é hoje, ele prefere fazer uma orientação muito mais por princípios, né? Então, princípio é tudo aquilo que orienta você. Então, o que você vai estudar, no que você vai trabalhar, como é que você vai agir com os comunitários que estão à sua volta, tem a ver com os valores, com os princípios que você carrega com você. E o PMI trouxe isso para a gestão de projetos. Então, hoje faz muito mais sentido, né, diante do mundo que está posto hoje, né, ao invés de você ter áreas de conhecimento como essas que eu acabei de mostrar para vocês terem projetos mais voltados a dirigidos, ou seja, direcionados a princípios, né? Então, isso é uma mudança. E ele traz uma série de princípios aqui, como, por exemplo, o valor, os stakeholders que são os envolvidos no seu projeto, a gestão de mudança. Então, ele propõe essa alteração no PMI 7. E, da mesma forma, ele vai propor também uma mudança, né, no sentido de domínios de performance, né? Então, quais são os domínios de performance? Então, se antes eu falava em processos, lá eu falava em iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e fechamento, encerramento, agora eu vou falar em domínios de performance, né? Então, por exemplo, você ser capaz de entregar valor para o seu cliente mostra como você é capaz de performar. E por aí vai. Então, tudo isso, pessoal, para vocês entenderem que mundialmente, né, e cada vez mais as instituições vinculadas à gestão de projetos pensam muito mais em princípios
né, e princípios guiados ao valor do cliente, quem recebe o seu projeto, do que necessariamente área de conhecimento e processos, como vinha sendo pensado projetos até agora. Tá? Isso reflete muito a lógica dos nossos dias, né? Dos nossos dias de hoje. Bom, feito esse preâmbulo, a gente vai começar aqui a fazer um caminho de um projeto. Então, pensem que a gente está do zero, né? Você vai agora comigo pensar um projeto do início ao final, e eu vou fazer essa trajetória aqui com vocês falando de alguns conceitos e de algumas ferramentas, tá? Tudo isso que eu falei agora foi um pouco do contexto da gestão de projetos, e agora a gente vai falar do texto, né? Do que é, de fato, o conteúdo aqui dessa nossa palestra. Então, vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, ninguém faz um projeto à toa, né? Todo projeto, ele obrigatoriamente nasce para você aproveitar uma oportunidade ou resolver um problema. Fora isso, pessoal, não existe projeto. Isso conceitualmente também é uma definição, né? Você não vai fazer um projeto à toa, sem ser efetivamente uma mudança para você aproveitar uma oportunidade ou resolver um problema. Então, antes de mais nada, a gente precisa descobrir a dor do cliente, né? Se for um problema, é uma dor. Se for algo positivo, é uma oportunidade que você quer capturar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma primeira forma, né? Uma das muitas formas que existem da gente entender e descobrir, se for um problema, a gente descobrir qual é a dor do nosso cliente. Essa mesma abordagem serve também para você descobrir oportunidades, sem dúvida nenhuma. E a gente chama de duplo diamante, né? Isso é uma lógica que está dentro de uma abordagem maior, que a gente chama de design thinking. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre esse termo, mas é um termo que foi muito popularizado por ter sido utilizado em grandes empresas mundiais, empresas de tecnologia e etc. Então, é sempre a lógica de, né, design no sentido de criação, né? Então, você pensar com a cabeça de uma pessoa de design, né? Ou seja, você fazer algo que está realmente atendendo a necessidade de alguém. Então, para esse processo, a gente chama de duplo diamante, porque ora com o seu grupo, com a sua equipe, você vai divergir, né? Como é que está aqui, você está entendendo o problema, então é uma hora de divergência, cada um pensa, né, no problema de uma forma, até pelo histórico de vida das pessoas, etc. E depois é hora de convergir de novo, que é quando você está efetivamente fazendo um refinamento do que é o problema. E depois que você entende literalmente e efetivamente qual é o problema, é hora de você fazer o que a gente chama de ideação, que é essa etapa aqui. Aí, de novo, como a gente vai endereçar esse problema, aí a gente abre e cada um pensa da sua forma. E aí, de novo, você com a sua equipe vai, né, deixar a imaginação fluir. E depois, quando a gente vai já entendendo, né, diante de todas as opções que a gente tem para resolver um problema, qual é que a gente vai efetivamente escolher, a gente converge de novo para a parte de prototipação, ou seja, fazer uma pequena amostra daquela ideia e testar. Testar para ver se faz sentido para o nosso usuário ou não aquilo que a gente está colocando na mão dele. Então, na minha empresa, na empresa a qual eu faço parte, por exemplo, a gente faz isso o tempo inteiro. A gente identifica um problema, pensa junto, faz o protótipo, coloca na mão dos alunos, na mão de vocês dão um feedback para a gente melhora, e assim é a nossa vida tentando entregar para os alunos a melhor experiência de ensino e aprendizagem. Tá? Então, uma abordagem possível para você descobrir a dor do seu cliente é o design thinking, muito usual nas empresas de tecnologia, de ensino como a nossa e por aí vai. É uma abordagem muito comum. Bom, descoberta a dor do seu cliente. Por que a gente quer descobrir a dor do seu cliente? Porque você não quer desenvolver um projeto errado. Você vai gastar tempo, você vai assumir risco e você, de repente, vai entregar o projeto errado na mão do seu cliente. Por isso que é uma etapa super importante que as empresas estão dando mais valor hoje em dia. Segunda etapa importante. Você identificou qual é a dor do seu cliente. Qual seria o próximo passo? Aqui a gente está pensando num projeto do início ao final, não esquece disso. Qual o próximo passo depois que você descobriu a dor do seu cliente? Você saber, você mapear se aquela proposta de solução que você está apresentando, que vai ser o projeto em questão, de fato se sustenta financeiramente. Porque lembra que eu comentei com vocês, ninguém vai fazer um projeto se ele não for efetivamente viável financeiramente. Então, é aquilo, a diferença entre uma ideia e de fato, né, uma invenção e de fato uma inovação
é o fato dela ser financeiramente sustentável. Então, a gente precisa fazer essa checagem financeira para ver se o que a gente está propondo como solução para o nosso cliente, de fato, se sustenta financeiramente. E aqui eu vou falar para vocês de 5 aspectos, e vocês vão ver que eu vou falar de uma maneira bem, assim, voo de drone, tá? Bem alto nível, e vocês vão conseguir entender bem o que eu estou querendo dizer, e vocês já vão ter 5 ferramentas na mão para vocês fazerem a análise do projeto de vocês. Antes de mais nada, eu gostaria que vocês pensassem em projetos como uma conta corrente. Todo mundo tem conta corrente. É difícil ter alguém que não tenha conta corrente hoje em dia. Então, o que é conta corrente? O dinheiro entra, o dinheiro sai. E aí você fica ali naquele entra e sai, entra e sai, entra e sai. E aí no final do mês você sabe se você está no vermelho ou no azul. Se você está devendo ou se você está com dinheiro em caixa. Projeto é a mesmíssima coisa. E quais são alguns? Vou falar de 5 aspectos importantes em projetos, né, que a gente tem que analisar. Lucratividade. Então, o que é a lucratividade? Você tem que estar de olho nisso. O projeto ele tem que ser lucrativo, né? Então, quando a gente pega lá o lucro e a gente divide pelo faturamento, a gente sabe se o projeto é lucrativo ou não, se ele tem lucratividade ou não. Aí eu trago um exemplo aqui para vocês. A gente tem lá um faturamento de 10 mil, a gente tem uma despesa de 9, né? Por consequência, o nosso lucro é de 1.000. Se a gente tem, né, no início um faturamento de 10 mil, a gente vai pegar esse valor, vai dividir, a gente tem lá uma lucratividade de 10% ao mês do nosso projeto. Isso já é um aspecto financeiro do seu projeto. Então, é interessante fazer esse projeto, ele traz uma lucratividade legal, é algo que você precisa analisar. Antes de decidir fazer, você ainda está aqui no campo das ideias, checando se realmente é uma invenção ou é, de fato, né, uma inovação. Outro aspecto, você fazer esse mesmo raciocínio, mas você pensar do viés de rentabilidade. Então, mesmo exemplo, fiz 10, né, gastei 9, lucrei 1.000, mas vamos supor que o seu investimento para você fazer o seu projeto, você tem que colocar 50 mil. E aí, quando você divide uma coisa pela outra, você vai ver que você vai rentabilizar 2% ao mês com o seu projeto. Isso é um fator importante, né, porque existem outras formas de rentabilizar. Será que existem formas de rentabilizar mais, né, do que 2% ao mês? Se eu fizer outra coisa e não esse projeto aqui, é o tipo de reflexão que você, enquanto gestor, precisa fazer. Para você ir comparando o que seu projeto te traz de benefício com as outras possibilidades que existem no mercado, até mesmo investir, né, numa carteira em algum banco, né, e você não precisa nem se dar o trabalho de fazer um projeto. E tem outros 3 aspectos que eu vou conversar com vocês que também precisa ser levado em conta, né? Então, quando você vai decidir fazer ou não um projeto, você tem que pensar no payback, ou seja, em quanto tempo eu consigo recuperar aquele investimento que eu fiz. O que você quer enquanto gestor de projeto? Você quer o projeto que te dê o retorno o mais rápido possível. Então, ao invés de você quitar o teu investimento em 5 anos, se você puder quitar em 1 mês, ótimo, melhor ainda, né? Então, você, enquanto gestor, se você tem mais de um projeto na mão, é esse tipo de parâmetro que você vai usar para escolher qual projeto executar afinal. Você vai fazendo uma análise de todos esses parâmetros até que você decida qual é o projeto mais vantajoso. Então, payback é uma forma de você escolher. O que você quer? Projetos que têm o menor payback. O que significa isso? Eles devolvem o dinheiro que você investiu mais rápido. Ah, entendi, Jamile. Se eu recebo de volta o que eu investi mais rápido, significa que eu começo a capitalizar, começo a fazer dinheiro do meu projeto mais rápido? Exatamente isso. Então, você sempre quer projetos que tenham payback menor. Outra variação que você deve ficar atento quando você pensar financeiramente no seu projeto, que é o que a gente chama de VPL, é o valor presente líquido. O que significa isso? O seu projeto ele vai ser executado ao longo do tempo. Se no final do seu projeto, né, o dinheiro que sobra desse fluxo de caixa, lembrando que o projeto é uma conta corrente, lembram, né? Dinheiro vai entrar, dinheiro vai sair. E lá no final do seu projeto você quer ver esse dinheiro que tem lá no final. Ah, Jamile, só que o meu projeto só acaba daqui a 5 anos. Ok. Pega esse fluxo de caixa que você fez do seu projeto, né, que vai acontecer daqui a 5 anos, desconta a inflação dele, então conta de dividir, desconta a inflação e compara isso com o dinheiro que você está colocando hoje no seu projeto. Por isso que é líquido, valor presente líquido. Você vai descontar o caixa,
seu caixa no final do projeto com o que você investiu. O que a gente quer? Eu quero sempre que o dinheiro que eu faço com o meu projeto seja maior do que o dinheiro que eu investi, concordo? Porque se for igual, eu troquei dinheiro, me desgastei à toa. Se for menos, significa que eu estou no prejuízo, fiquei no vermelho. E se for mais, significa que eu botei dinheiro, as coisas aconteceram, eu entreguei o resultado do meu projeto e ainda fiz dinheiro, fiz riqueza. É isso aqui que a gente quer. Então, a gente sempre quer um valor presente líquido positivo, no mínimo positivo, e a gente sempre vai querer o maior possível, porque significa que você está fazendo mais dinheiro. Você sempre quer o projeto com maior VPL. E o que é taxa interna de retorno? É uma outra variável econômica. Significa o quanto o seu projeto é capaz de gerar riqueza. Então, você quer sempre projetos que tenham capacidade de gerar riqueza, né? Você nunca vai querer projetos que tenham baixa capacidade de gerar riqueza. E se você estiver comparando vários projetos, como é que você escolhe? É aquele que é capaz de gerar mais riqueza para você. Então, percebam que é uma combinação. Vou fazer um exercício rápido com vocês aqui e vocês vão perceber como isso é fácil, né? Não estou entrando no detalhe, mas conceitualmente vocês já conseguem perceber. Vamos lá, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Eu tenho 2 projetos, tá? Vocês são gestores. Vocês são gestores trabalhando lá na empresa de engenharia dos sonhos de vocês. Bate na mesa de vocês 2 projetos, projeto A e projeto B, e a única informação que você tem são essas que estão nessa tabela que você está vendo comigo agora. Você vê lá o VPL 95 mil, 75 mil. Você vê a TIR, taxa interna de retorno, 13 mil, 17 mil. E você vê o período de retorno, que é o payback, 16 meses ou 21 meses. Vocês têm 3 variáveis para fazer a decisão. E aí? Se você só pode escolher um projeto para executar, qual desses 2, projeto A ou projeto B, te parece, enquanto gestor, mais vantajoso para a sua empresa? Reflitam. E um fale em nome do grupo. Projeto B. Projeto B? Legal. Projeto B? Todo mundo acompanha o relator? Alguém pensou diferente do nosso relator? Eu não vi o nome do nosso relator. Wellington. Wellington. O Wellington falou com toda a convicção do mundo projeto B. Vamos ver, Wellington? Então vou rodar aqui em 1, 2, 3 e... Ih, Wellington, deu ruim. Deu ruim, Wellington. Projeto A. Por que o projeto A, Wellington? Você consegue perceber agora? Eu consigo, é porque eu tinha percebido isso, só que como o valor era menor, eu pensei que não tinha o mesmo peso, entendeu? Como se não fosse mais. Foi essa a minha linha de raciocínio, eu ia botar menos dinheiro no fogo. Entendi. Uma taxa maior, entendeu? Foi por isso. A única desvantagem que eu vi foi o tempo. Entendi. E aí, ó, o Wellington fez aqui uma análise, vocês percebam, vocês devem, na verdade, se apropriar de mais indicadores para vocês conseguirem fazer a análise mais completa possível, né? Porque toda análise, por mais que ela seja assim, preto no branco, aqui é preto no branco, deu 2-1, né? 2 para o projeto A, 1 para o projeto B. Por que 2-1? Se a gente for olhando friamente, critério por critério, olha só, 95 mil é mais que 75 mil, foi o raciocínio do Wellington. Então, eu quero um projeto que me dá mais dinheiro, me dá mais riqueza. No final, 95 mil é maior que 75 mil. Ponto para o projeto A. Projeto B, taxa interna de retorno, 13% do A, 17% do B. Lembra que a taxa interna de retorno é a capacidade do seu projeto de gerar riqueza. Você sempre quer projetos que geram mais riqueza. Nesse caso, ganhou o B. Aí a gente vai para o último critério, que eu acabei de ensinar para vocês. Período de retorno. O que a gente sempre quer? Projetos que tenham baixo período de retorno. O que significa isso? Mais rápido você vai pagar o que você investiu, mais rápido você começa a fazer dinheiro para você. Nesse critério, ganha o A. E aí, friamente, tá, Wellington? Friamente, sem considerar mais nada em volta, que você não tem mais nenhuma informação, que eu não te dei nenhuma informação a mais, você tem que escolher. E aqui é uma escolha bem preto no branco, né? 2-1, ganhou o projeto A. Então, muitas vezes... Oi, Wellington. E é mais barato que o projeto A, ele não deveria ficar na frente, nesse caso? Não, aqui não é... Fala de novo o inicinho da tua frase e dá uma cortada para mim.
Vamos lá, o projeto A é 95 e o B é 75. O projeto B é barato? Não, ele não aqui... ponto. Entendi. Ó, esclarecendo a sua dúvida, essa informação, o valor presente líquido, não é uma informação para te dizer quem é o projeto mais barato. Aqui, o valor presente líquido significa você puxou o fluxo de caixa, né, o valor que tinha lá na sua conta corrente, lá na frente, né, quando acabou o seu projeto, você faz uma conta, né, para fazer essa projeção no tempo. Você puxou esse valor para o dia de hoje, ou seja, você dividiu, descontou a inflação, trouxe ele para cá, e você fez uma conta de subtração. Você considerou a riqueza que você gera menos o investimento que você fez. Essa diferença é que deu 75 mil, entendeu? Então, significa que o projeto A, ele gera mais riqueza para você. Ele gera 95 mil no seu bolso e o projeto B gera 75 mil no seu bolso. Isso que quer dizer esse conceito, entendeu? Beleza? Lucro do projeto? Falhou um pouquinho. Fala de novo. É como se fosse o lucro, né, do projeto. Isso. Se você quiser pensar assim, pode, vale. É como se fosse o lucro, porque você está trazendo. É o lucro considerando isso, tá? Você descontou a inflação, trouxe para o dia de hoje e comparou. O que entrou com o que saiu. Por isso que ele falou em lucro, porque tem essa lógica. Você compara tudo que você fez de dinheiro com o que você investiu. Conta de subtrair. Essa diferença, por isso que ele está te chamando de lucro, seria o quanto de fato gerou de riqueza para você. Porque você tem que abater o que você investiu, né? Para saber de fato o que ficou na sua carteira. Então, por esse motivo, pelo valor presente líquido representar esse aspecto, é que o projeto A se torna mais interessante que o projeto B. Entendeu? E quando você, e muitas vezes isso vai acontecer na carreira de vocês, por isso que eu gosto de trazer esse exemplo, é que muitas vezes vocês não vão ter muitas informações contextuais e vocês vão ter que tomar decisão com base nesse tipo de análise aqui. Entendeu? E aí vocês vão optar por aquele projeto que se mostra mais vantajoso. Nesse caso aqui, no nosso exemplo rápido, o projeto A é mais vantajoso que o B, porque de 3 dimensões que eu estou analisando, ele ganha em 2, o B ganha só em 1. É óbvio que existem outras informações que vão estar girando em torno dessa história. E é isso que vocês precisam estar atentos na vida de vocês. Eu coordenei, por exemplo, um projeto de uma empresa chamada Bureau Veritas, é uma certificadora internacional francesa, multinacional, e a gente pegou um projeto, a gente se inscreveu e ganhou um projeto para a Petrobras. Não era, né, se você considerar todos os aspectos financeiros desse projeto, não era o projeto mais vantajoso, né, diante de todos os projetos que a Bureau Veritas executava. Mas era um projeto que credenciava a companhia a assumir essa tipologia de projetos para um cliente que é grande como a Petrobras, que toda a plataforma tem que ter. Ou seja, explode, né, em termos de quantidade. E aí, ainda que o projeto, diante dos outros projetos, não pontuasse tão bem aqui, ele podia ser o projeto B, entende? Ele não está tão bem na foto aqui. Mas ele tem um contexto em volta dele que justifica você, ainda que desvantagem, né, ali no sim, não, ele tem um contexto adicional que faz você escolher. Por isso que é importante vocês entenderem, né, o aspecto técnico, mas também estarem atentos ao aspecto conjuntural. Certo? Beleza? Então, nesse caso, bateu lá na sua mesa, você escolheria o projeto A e não o projeto B. Tá? Só com essas informações que eu estou te passando aqui. Bom, dito isso, a gente escolheu o projeto. Beleza? A gente descobriu a dor do cliente, a gente fez a nossa análise financeira, ele se mostrou uma boa ideia. Agora a gente vai passar para aquela fase de iniciação, né? Ou seja, você vai começar a desenhar, a rascunhar o seu projeto. E aí, quando você está ainda rascunhando o seu projeto, voo de drone, você está fazendo isso numa escala grande, eu vou mostrar para vocês um conceito, e é uma ferramenta também, que é o Project Model Canvas, né? Canva nada mais é que é um quadro, né? E esse conceito, ele veio do quadro de negócios, né? Que é o Business Model Canvas. Ele foi proposto pelo professor Finocchio, da FGV, e ele nada mais faz do que, numa folha
de papel A4, se você quiser com a sua equipe na parede, né, num TNT, com post-it, ele organiza os 13 principais aspectos de um projeto. Se você volta lá naquele slide que eu mostrei, tem muito a ver com aquelas áreas de conhecimento do PMI, e o professor Finocchio, ele sugere que, se a gente fizer um rascunho da justificativa do projeto, dos objetivos, do benefício, do produto, requisitos e por aí vai, a gente já consegue ter um bom planejamento inicial. A gente consegue, com essa ferramenta, fazer uma boa iniciação. O que é a iniciação? É esse desenho geral do projeto. Certo? Essa é uma ferramenta, se chama Project Model Canvas. Existe um site na internet, se você digitar isso aqui na internet, esse conceito, você vai ver que existe um site lá do professor Finocchio, que vocês conseguem fazer download desse mesmo quadro em PDF, e vocês conseguem trabalhar isso com a sua equipe. Qual é o grande lance desse quadro aqui, pessoal, dessa ferramenta? Ela vem muito para responder uma crítica forte que existia à gestão tradicional de projetos, que era a lógica do gerente de projeto se fechar na sala dele e desenhar o projeto sozinho. E muitas vezes isso era ruim, por quê? Porque ele deixava de ouvir as pessoas que estavam na lida, na batalha, lá no chão de fábrica, e ele cometia erros porque ele não ouvia. Então aqui é uma ferramenta que você vai fazer, você e o seu time, vocês juntos vão preencher essa ferramenta, justamente para que todos os pontos de vista sejam considerados e com isso a gente reduza a chance de erro durante o projeto, tá bom? Então essa aqui é uma ferramenta que eu trago para vocês de iniciação. É legal porque você pode fazer em PowerPoint, você pode compartilhar com a equipe pelo WhatsApp, você pode prender no escritório da empresa. É uma ferramenta que resume tudo do seu projeto num quadro só, num Canva só, tá? Então, depois que você descobriu a dor, viu se o financeiro estava legal, fez o primeiro rascunho do seu projeto, é hora de mergulhar. Aí é hora de detalhar. E aí a gente está numa etapa do processo que a gente chama de planejamento. E aí, como é que é essa etapa de processo de planejamento? Existe uma ferramenta que se chama estrutura analítica do projeto, que nos ajuda a desenhar tudo que o nosso projeto tem que entregar. Isso aqui é uma ferramenta, né? Existe um conceito que eu preciso desenhar, eu preciso saber todo o escopo do meu projeto, ou seja, tudo que ele vai entregar. Como é que eu posso mostrar isso? Qual ferramenta eu posso usar para registrar isso? A gente chama de estrutura analítica do projeto. Ela tem esse aspecto aqui de organograma. Então, lá na cabeça, lá em cima, vem o nome do projeto, e aí você vai passo a passo decompondo o projeto em entregas menores. Né? Você vai camada a camada decompondo o seu projeto em entregas menores. Então, o nome do projeto vai lá na cabeça. Esse primeiro batalhão de decomposição a gente chama de entregáveis ou entrega-pai, e tudo que vem desdobrando a partir daí a gente chama de pacote de trabalho. Então, o pacote de trabalho é a última grande entrega que você vai fazer no seu projeto. De forma que, quando você entrega todos os pacotes de trabalho, você entregou aqui, você fez as entregas pai. Quando você fechou todas as entregas pai, você entrega o projeto como um todo, tá? Então, aqui não tem a atividade, aqui tem as grandes entregas que você vai fazer no seu projeto. Por exemplo, projeto de um prédio. Quais são as grandes entregas que vocês têm que fazer? Hidráulica, elétrica, fundação. Para entregar hidráulica, o que eu tenho que entregar? Aí vocês vão dizendo lá. Eu não sei dar muitos exemplos na área de vocês, não. Vocês vão dizendo lá. Para entregar hidráulica, eu tenho que entregar, de repente, tubulação. E aí vocês vão. Mas ainda não é ação, não é ligar, fazer, cotar, não. Ação é em outro lugar, outra ferramenta, que é a ferramenta de cronograma. Tá? Então, isso aqui é uma ferramenta importante. Mesma coisa. Isso aqui você faz no PowerPoint, existem softwares específicos para fazer. Isso aqui você prende na sala de reunião de vocês. Isso aqui você manda pelo WhatsApp, manda para o cliente. Isso aqui é uma ferramenta poderosíssima. É muita informação, é resumida numa tela só. Né? E você tem a visão de tudo que o seu projeto tem que entregar. Essa ferramenta se chama estrutura analítica do projeto. Beleza?
Existem outras ferramentas que eu coloquei para vocês, como a Creately, o Miro, o Google, todas de graça, que vocês podem também fazer estrutura analítica de projetos. Você também pode decompor o escopo. E você pode fazer isso de uma maneira mais, digamos assim, eu vou compartilhar aqui para vocês verem, de uma maneira mais lúdica, né, digamos, de uma maneira mais... Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Parece uma rede neural, tá vendo? Ó. Isso aqui a gente chama de mapa mental. Isso aqui você também é uma decomposição de um escopo, desse projeto aqui, em 1º Batalhão, processamento de dados, capacitação de técnicos, rede de parceiros, etc. E nos batalhões seguintes, que são lá o nosso pacote de trabalho, tá vendo? Isso aqui tem uma lógica de rede neural, uma lógica mais lúdica, que dependendo do seu público, você vai usar aquela lógica lá da estrutura analítica de projeto ou essa lógica aqui mais ilustrativa, mais didática, mais leve, né? E é a mesma coisa que toda a plataforma da Google, né? Olha, você pode fazer interação com a sua equipe, quem mexe você vê e por aí vai. Então, isso aqui é uma outra maneira mais lúdica, mais visual, de vocês mostrarem o escopo, ou seja, tudo aquilo que você precisa entregar com o seu projeto. Beleza? Voltando aqui para o nosso PowerPoint, existem outras ferramentas também que você pode fazer o desenvolvimento do seu escopo, né? A gente tem uma chamada Project Non-Profit, tudo isso se você der um Google, você vai achar. O Asana, o Monday. No ruim, existe o velho e bom Excel, que você pode fazer, né? Existem templates no Excel que você pode usar para isso e por aí vai, tá bom? Bom, detalhamos o nosso planejamento. Eu aqui foquei num aspecto do nosso detalhamento, que é o escopo. Mostrei para vocês uma ferramenta, que é a estrutura analítica do projeto, que é a nossa EAP. Né? Em inglês vocês vão ver como WBS, né? Work Breakdown Structure. E na hora de executar, pessoal, como é que a gente faz a execução? A gente já está quase na reta final aqui do nosso projeto, né? Na execução, eu quero mostrar para vocês uma abordagem, tá? A abordagem ágil, a abordagem adaptativa, que é justamente essa que está mais em alta, né, hoje em dia nas empresas. Então, se antes a gente tinha lá a figura do gestor de projetos, do gerente, que ele dizia, todo mundo obedecia, hoje a dinâmica não é muito mais essa, não. Óbvio que ainda existe hierarquia, ainda existe o vice-presidente, o diretor e por aí vai, mas é mais uma lógica de líder-servidor, ou seja, o gerente-servidor, o gestor que faz com que exista ambientação para o time performar. Né? Hoje em dia as empresas estão muito mais nessa lógica. E muito mais assim também, né? Se antes o preditivo fazia todas as etapas do projeto e só colocava na mão do cliente quando o projeto acabasse, isso também praticamente tem cada vez mais sido abolido. Né? Hoje é muito mais a lógica dos projetos adaptativos, ou seja, você faz um pouco, entrega na mão do seu cliente, deixa ele usar, ele te dá o feedback, você melhora, bota na... Hoje a lógica é muito mais essa, né? A gente não tem mais o hábito de esperar acabar para a gente mostrar para o cliente, porque isso historicamente se mostrou problemático, né? Então, muito mais uma lógica de você ter lá uma figura de um PO, que a gente chama, né, do Product Owner, o dono do produto, que fica organizando o que precisa ser feito. E aí tem um time de desenvolvimento que faz isso acontecer na prática. E ele interage com o cliente dá feedback. É muito mais essa dinâmica, essa forma de pensar, do que aquilo de você só mostrar para o cliente no final. E existem vários frameworks que vocês podem usar, existem vários métodos, né, nessa lógica do adaptativo. Esse aqui, o Scrum, é o mais conhecido mundialmente, mais utilizado também. Mas existe o Kanban e existem outros, esses aqui muito mais focados em softwares, né, na galera de TI. Mas, de modo geral, o Scrum e Kanban são duas formas de gerir adaptativamente muito conhecidas no mundo. A minha empresa, por exemplo, a gente usa muito essas duas lógicas, né? Tanto do Scrum quanto do Kanban. E aqui, cada vez mais, pessoal, a gente tem entendido que, e a gestão de projetos não é diferente, não existem saltos, né, na natureza. Eu, como bióloga, posso confirmar isso. Não existe salto. O que existe é uma evolução.
né, de contínua, né? Então, que a gente chama de Kaizen. É uma melhoria contínua, não existem saltos, né? Não é revolução, é evolução. E assim eu espero que vocês também conduzam a carreira de vocês. Né? Não esperem, porque isso é frustrante, não vai fazer bem a vocês, e de uma hora para outra vocês vão se tornar coordenadores, gerentes, diretores. Não. Trata a sua carreira com essa perspectiva aqui da evolução. Né? Busque sempre a melhor versão de você mesmo. Né? Então, perceba no que você precisa melhorar e vai galgando aos poucos essa melhoria. Tá? E toda a dinâmica da agilidade, ela pensa assim. E o Kanban, que é um método também, como eu comentei com vocês, de agilidade, de projetos adaptativos, ele vai muito nessa lógica também. Ele provoca a gente e fala assim pra gente, ó, para de começar e comece a terminar. Aí eu vou lançar uma provocação. Quantos de vocês têm um monte de projetos que vocês começaram e não terminaram? Né? De repente, fazer uma empresa nova, de repente, escrever um livro, de repente, uma viagem, um casamento, um carro. Ou seja, como é comum, né, pessoal, a gente ser bom de iniciativa e não ser bom de finalização. Né? O pessoal brinca de terminativa. Né? E o Kanban, esse método, ele força muito a gente nesse sentido. Ele mostra onde a gente está sendo ineficiente em acabar e sinaliza para a gente atuar ali, para que a gente tire esse gargalo e a gente possa fluir. Né? Na minha empresa, a gente usa muito essa lógica. Eu mostrei para vocês a execução do ponto de vista de projetos adaptativos, que são, de fato, a gestão assim, no seu estado da arte, no que a gente tem de mais moderno. Vou falar um pouquinho, para não avançar muito da hora, eu vou tentar ser bem sintética aqui na parte de monitoramento e controle, e depois a gente parte para o encerramento do projeto e vou deixar vocês perguntarem caso tenham alguma dúvida. Para fazer o monitoramento e controle, eu gosto muito de uma ferramenta que a gente chama de análise de valor agregado. Por que eu gosto muito de análise de valor agregado? Porque ela conjuga 3 aspectos, 3 áreas de conhecimento numa análise só. Então, ela vai te falar de escopo, ela vai te falar de cronograma e ela vai te falar de custo. E de uma forma muito simples, ela usa só 3 variáveis. Então, valor planejado, né, que a gente chama de VP. Então, valor planejado é aquilo que você tem orçado no início do seu projeto, antes dele começar. O custo real, que é quanto de fato você desembolsa, né, conforme o tempo do seu projeto vai passando. E se você joga o percentual de realização acumulada vezes o seu valor planejado, ele te dá o que a gente chama de valor agregado, ou seja, daquilo que você se planejou para entregar, o quanto você de fato entregou. O quanto você de fato entregou é o que a gente chama de valor agregado. Então, por isso que aqui a gente consegue, num gráfico só, perceber se a gente está atrasado, se a gente está adiantado e se a gente está gastando mais ou menos. Vou mostrar para vocês essa mágica, como é que ela acontece. Exemplo tranquilo de vocês entenderem, vamos pensar que a gente está construindo aqui um galpão, naturalmente um galpão de 4 lados. Eu vou fazer isso em 4 semanas. Então, a cada semana eu construo um lado do meu galpão, de forma que ao acabar meu galpão, que a gente chama de orçamento no término, eu vou ter gasto 40 mil, 10 mil por semana, 10 mil por lado. Então, eu vou acumulando, no final, pum, entreguei meu galpão. Lembrando que um galpão só funciona se tiver os 4 lados, né? Qualquer coisa diferente disso não é entrega. Meu projeto foi mal sucedido. Aí, vamos lá. Como é que eu consigo perceber como é que eu estou caminhando aí? No final das 4 semanas, se eu for fazendo uma análise desses 3 indicadores que eu falei para vocês, valor presente, custo real e valor agregado, eu vou ver que se tudo correr bem, os 3 valores têm que casar. Por quê? O que eu gastei de verdade tem que bater com o que eu planejei, 40 mil, e o que de fato eu entreguei tem que bater com o que eu me projetei a entregar. Então, se eu entrego 40 mil em execução, significa que eu entreguei as 4 paredes. Se eu entregar qualquer coisa menos do que 40 mil, significa que eu não botei 4 paredes. Esse galpão está devendo uma parede. Então, através do gasto, a gente consegue perceber se houve entrega de escopo. Né? Porque lembra que a gente está multiplicando o valor planejado com o percentual executado. Então, 100% de 40 mil é 40. Então, eu agreguei 40 mil de valor. Logo, estão lá as 4 paredes em pé. E aí, olha só. Vou mostrar para vocês um cenário aqui. A gente está quase acabando.
Vejam comigo aqui, ó, valor planejado, custo real e valor agregado. Se eu entreguei as 4 paredes certinho, nas 4 semanas, uma linha tem que estar em cima da outra. Casou, bateu, nenhuma divergência. Isso é o cenário ideal, nada deu errado. A cada semana eu fiz certinho. Mas, pessoal, como a gente sabe que a vida é isso aí, né? Nada é tão certo assim. Olha só, primeiro cenário, olha esse cenário aqui. O que aconteceu aqui? Olha só. O que eu tive? No final das 4, como é que eu leio esse gráfico? Olha como ele é poderoso, pessoal. Eu vou adiantar aqui para a gente não estender muito, mas olha só. Depois você olha com calma e vê se não é isso que eu estou falando. No final das 4 semanas, a foto é essa. Bom, o que aconteceu? Variou, né? Descolou, alguma coisa não saiu como planejado. Fato é que na 4ª semana, olha lá, valor agregado 40 mil. Opa, entreguei as 4 paredes do galpão. Escopo eu executei, certinho. O valor planejado era 40 mil, lembram? 40 mil, 10 mil por parede. Só que quando eu olho o custo real, eu vejo que eu gastei 5 mil a mais. Então, eu entreguei tudo certinho, beleza? É isso que está dizendo aqui o gráfico para mim. Só que eu gastei 5 mil a mais. Problemático? Bom, depende. Se o teu projeto como um todo for de 1 bilhão, o que são 5 mil? Nada, né? Mas se você tiver com orçamento apertado, pode não ficar muito bom para você, enquanto gestor desse projeto, ter que explicar por que você gastou 5 mil a mais, né? Porque pode conotar que você não gerenciou direito, né? Outra situação possível, essa aqui eu brinco que é a situação de demissão, é a pior situação, né, que poderia acontecer. Por quê? Coisas foram acontecendo de modo que eu fui me descolando do meu valor planejado, ou seja, a famosa boca do jacaré, né? A boca do jacaré abriu. Olha só, no final da 4ª semana, eu gastei 30 mil. O que significa... Desculpa, reformulando a minha frase. No final da 4ª semana, eu agreguei 30 mil de valor. Valor agregado, 30 mil. O que significa isso? Lembra que são 4 paredes? Eu deixei de entregar uma parede. Então, eu completei o meu mês de projeto devendo. Escopo, eu não entreguei. Muito ruim. O cliente vai ficar insatisfeito. Como é que ele vai usar o galpão de 3 paredes, né? E quando eu olho lá, pessoal, no custo real, eu ainda consegui gastar 10 mil a mais, sendo que eu entreguei uma parede a menos, né? Por isso que é cenário de demissão, porque o teu diretor vai falar, meu Deus, como você conseguiu fazer isso? Você conseguiu me entregar menos e gastar mais. É diferente do cenário anterior, né? Porque o cara no cenário anterior entrega. Então, isso aqui é o brinco de cenário de demissão. Olha o outro cenário possível aqui, pessoal. Eu olho para cá, coisas aconteceram, eu estou abaixo do meu valor planejado, aí eu olho para cá e vejo assim, olha, o que eu entreguei de valor agregado? Eu entreguei 30 mil. Significa que eu estou devendo a parede lá de novo. Eu gastei menos. Isso aqui é pegadinha, porque quando eu te perguntar assim, se você entregou um projeto gastando menos, é bom ou ruim? Você pode me dizer, Jamile, é bom. Eu vou te dizer, depende. Se você deixou de entregar escopo, é ruim. Que é exatamente esse cenário. Ele gasta menos, mas ele também não entrega. Isso é ruim, né? O teu diretor vai falar, pô, o que aconteceu? Você está devendo uma parede. Então, esse cenário aqui também não é bom. E esse cenário, se o outro é cenário de demissão, esse cenário aqui é o cenário promoção. Por quê? Olha lá, na 3ª semana, esse gerente de projetos conseguiu entregar as 4 paredes, lá, valor agregado 4, e ele conseguiu também fazer isso na 3ª semana, ou seja, ele antecipou o cronograma, foi mais rápido, mas ele não gastou mais e ele entregou tudo. Ó, parabéns, gestor nota 10. Né? O diretor vai ficar super satisfeito. Tá vendo, pessoal? Isso se chama análise de valor agregado. Então, quando você estiver executando o seu projeto, se você não conhecer essa ferramenta, passa a usar Excel. Você vai fazer isso no Excel e você vai conseguir ir acompanhando a dinâmica, tanto de cronograma, custo, quanto de escopo do seu projeto. Tá? Fazendo o monitoramento e controle dele. De novo, isso aqui é uma imagem que você dispara pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Telegram e por aí vai. Ou seja, fácil de comunicar, né? Bota no corpo do e-mail. Isso aqui eu trago um exemplo da vida real, a vida como ela é, aconteceu comigo, né? Aqui está em inglês, né? Valor planejado, custo real e valor agregado. Olha só, esse foi um projeto daquele que eu comentei para a Petrobras. Era um projeto que a gente tinha que embarcar. Resumo da ópera. A gente embarcou menos, né? Porque a Petrobras teve dificuldade de disponibilizar embarque para a gente.
Então, significa que a gente gastou menos também, porque todo embarque no aeroporto de Macaé, no aeroporto de Cabo Frio, em Campos, então, hotel, ônibus, táxi, a gente não teve embarque, não teve escopo, gastou menos. Mas o que não está aqui, por isso que todas as linhas estão abaixo do valor planejado. Esse é o texto, mas o contexto é o seguinte, pessoal, eu consegui, na minha qualidade de gestora, argumentando, consegui manter o nosso faturamento igual, mesmo que a gente tenha feito menos entrega. Conclusão, a lucratividade, lembra aquele conceito que eu falei lá atrás? Rentabilidade e lucratividade do nosso projeto aumentou. Porque pela essa análise de valor agregado, vocês conseguem ver. A gente gastou menos do que estava previsto, o cliente aceitou o valor agregado menor, porque foi uma falha dele, mas a gente manteve o faturamento normal. Conclusão, aquele valor presente líquido lá que eu comentei com vocês foi maior do que era previsto. E aí é cenário promoção de novo, né? Promoção do gerente que foi hábil em negociar e em mostrar, tá bom? Isso aqui é uma aplicação de análise de valor agregado a um projeto real, que eu coordenei, inclusive. Bom, com isso, usando a análise de valor agregado, eu mostrei para vocês mistério zero, 3 variáveis, Excel, acompanha seu projeto perfeitamente, você vai conseguir argumentar. E a gente conclui, chegamos aqui na etapa final, encerramento do nosso projeto. E o que eu queria destacar para vocês, lá no PMI, eu trouxe para vocês, ele fala em registrar a lição aprendida, lembra? E hoje a lógica é fazer isso o tempo inteiro, né? Aquele ciclo PDCA, né? Planejar, fazer, checar, corrigir, é o tempo inteiro nas empresas, pessoal, semanalmente, às vezes diariamente. Então se acostumem com essa dinâmica. Caiu essa lógica da gente só fazer balanço no final do projeto, tá? É o tempo inteiro. Essa é a abordagem mais moderna que existe. Eu vou deixar vocês aqui com algumas publicações também de referência, né, em gestão de projetos. Essas todas são boas publicações, tem em português, e são publicações, digamos assim, bíblia, né, de toda essa lógica que eu comentei. Existem mais, é claro, mas eu trouxe aqui para vocês algumas tops para vocês começarem a estudar, quem não começou, ou continuar estudando, quem já começou, sobre esse assunto, tá bom? Por fim, deixa eu ver aqui, estamos acabando. Assim a gente encerra o projeto. Fizemos toda a trilha. Vou colocar aqui no link, de repente, enquanto vocês fazem alguma pergunta ao meu site. Peço também, se vocês puderem, fazer a avaliação dessa nossa palestra no Google, é interessante também, para que outras pessoas conheçam o meu trabalho, é sempre bem-vindo, tá bom? E com isso a gente fecha, pessoal. Eu vou deixar a palavra para vocês, se vocês quiserem comentar alguma coisa. A gente acabou avançando bastante até na hora, mas eu acho que como vocês ficaram até agora, eu acredito que tenha sido bom, né? Mas deixo a palavra agora para vocês fazerem um balanço, fazerem alguma fala de fechamento, o que vocês acharam, o que faz sentido para vocês, o que não faz, se vocês já conseguem aplicar, e aí fiquem à vontade para fazer um balanço desse nosso momento. Passo a palavra para vocês. Boa noite, Jamile. Opa, boa noite. Gostaria de agradecer a palestra, ótimo conteúdo. Foi bem esclarecedor alguns pontos aí que eu até tinha um pouco de dúvida. E as plataformas que você utilizou lá, Miro, entre outras, eu até utilizo o Miro já também, é bem bom mesmo. E eu gostei, parabéns aí pelo trabalho. Obrigada, Adolfo, legal. E é isso, né, Adolfo? A gente tem que usar, tem que ir usando sem medo. A gente sempre pode contar com outras pessoas também para nos apoiar. Eu estou aqui à disposição de vocês. Vou até deixar aqui meu WhatsApp, ó, 99857-9166. Esse é meu WhatsApp, então qualquer dúvida, ó, só chamar. A gente está conectado aí agora, né? Como eu comentei que o bônus, né, é o network, então fique à vontade para trocar ideia, tirar dúvida. Tem muita gente que me pergunta sobre pós-graduação e, enfim, por aí vai. Leitura, livro, estou super à disposição para apoiar vocês, tá bom? Obrigada, Adolfo. Valeu, Jamile, obrigado. Valeu. Obrigado, Mais alguém, Jamile, pessoal? Eu conheço essa voz, hein? Nadilton é um parceiraço, trabalha comigo. Eu olhei Nadilton e falei,
Ele falou, já reconheci. Não, muito obrigado. Me esclareceu algumas dúvidas bem importantes que eu tinha sobre esse processo de gestão moderna. Muito obrigado mesmo. Legal, Nadilton. Fico feliz, viu, com a sua presença. Legal. Que bom que foi útil. Legal. E aí, pessoal, mais algum comentário? Tudo certo? Alguém quer comentar mais alguma coisinha antes da gente se despedir? Oi, Jamile, boa noite. Eu acabei perdendo a informação sobre o link de presença. Ah, vamos lá, isso é importante para vocês. Espera aí. Deixa eu colocar de novo aqui. Foi bom você ter falado que me ajudou, porque a professora pediu para vocês preencherem o link de presença, que naturalmente vale ponto, né? Tem toda essa... Não sei, deve ter alguma lógica para ela pedir para vocês preencherem a lista de presença. Espera aí que eu vou colocar de novo. Vou botar aqui de novo para vocês. Obrigada, viu? Pronto, coloquei, pessoal. Não deixe de preencher a lista de presença aí, que é importante para vocês. Beleza? Obrigada, Alexandre. Valeu. Pessoal, eu tô por aqui, viu? Qualquer coisa pode contar comigo. Vamos lá, vamos em frente, vamos para cima. Tem muita coisa para estudar, né? Professor, enfim. Oi, Wellington. Essa lista de presença só coloca o nome e matrícula? Eu olhei essa lista de presença, é basicamente isso mesmo, ó. É isso mesmo, o nome, nome, matrícula e o campo. Matrícula e campus. É só isso que vocês têm que informar para ela. Tá bom? Tá bom, obrigado. Nada. Então tá bom, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Sucesso, viu? Contem comigo. Até a próxima. Muito obrigado, viu, Jamile? Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Valeu, Tchau, tchau. valeu. Tchau, Nadilton. Até amanhã. Até amanhã. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem bem.